Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver um exercício de geometria analítica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos lá! Esse primeiro exercício da prova de geometria analítica da UFBA pede para a gente considerar a cônica com equação 3x² mais 2y² mais 12x menos 4y mais 8 igual a 0. E aí, ele pede para a gente determinar em relação ao sistema x ou y qual é o comprimento do latus rectum e qual é a equação do eixo normal. Uma coisa interessante aqui sobre esse exercício é que ele deu a nossa cônica na equação geral das cônicas. Ele não deu, por exemplo, x² sobre alguma coisa, mais y² sobre outra coisa igual a 1. Ele não deu alguma coisa no formato da equação reduzida de nenhuma cônica em específico. Ele deu uma equação geralzona aqui e a gente vai ter que se virar, fazer as continhas aqui, para descobrir quem é essa cônica, quem ela está representando, e então encontrar o comprimento do latus rectum e a equação do eixo normal para essa cônica, tá bom? Então, uma coisa sobre a equação geral de cônicas é que se a gente quer sair da equação geral e ir para a equação reduzida e poder, assim, identificar quem é essa cônica, a gente vai ter que usar um método de completar quadrados. Então, lá no módulo de ferramentas matemáticas, tem uma aula específica sobre completar quadrados, onde a gente usa como exemplo a equação geral de diferentes lugares geométricos ali. Então, para começar, vamos encontrar essa equação reduzida da cônica completando os quadrados. Então, vamos olhar para os termos que envolvem x aqui na nossa equação geral. Olhando só para os x's, a gente tem 3x² mais 12x. O nosso objetivo, quando a gente está completando quadrados, é escrever isso aqui como um trinômio quadrado perfeito. Então, alguma coisa a vezes x mais alguma coisa b, tudo isso ao quadrado. E quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, o resultado disso vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, o quadrado do primeiro é onde vai aparecer o termo x ao quadrado. E no caso, o nosso quadrado do primeiro aqui está sendo 3 vezes x ao quadrado. A gente pode escrever isso como raiz de 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, a gente já consegue identificar que no nosso trinômio quadrado perfeito, quem vai multiplicar o x é a raiz quadrada de 3, porque dessa forma, a gente vai ter o quadrado do primeiro sendo o 3x ao quadrado, que a gente tem na nossa equação geral. Agora, a gente tem que fazer aparecer o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui no caso, já aparece o 12x, né? Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que a gente ainda não sabe, vai poder ser escrito como 12x. Com isso, a gente consegue encontrar quem é o segundo, quem é o b, que a gente precisa substituir no trinômio quadrado perfeito para dar certinho. Então, olha só, a gente quer que 2 vezes raiz de 3 vezes x, então, o primeiro, vezes o segundo, seja igual a 12 vezes x, que é o que a gente tem aqui na nossa equação geral. Cortando o x dos dois lados, a gente tem que 2 raiz de 3 vezes b tem que ser igual a 12, e, portanto, b tem que ser igual a 12 sobre 2 raiz de 3. Dividindo 12 por 2, a gente tem 6 sobre raiz de 3, e aí multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 3, a gente tem 6 raiz de 3 sobre 3. Portanto, dividindo 6 por 3, a gente encontra que b é igual a 2 raiz de 3. Então, é o 2 raiz de 3 que vai condizer aqui para quando a gente fizer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso resultar em 12x. Então, a gente já sabe que o primeiro termo do nosso trinômio quadrado perfeito vai ser raiz de 3 vezes x, e o segundo termo do nosso trinômio quadrado perfeito vai ser 2 vezes raiz de 3.
Então, ó, raiz de 3 vezes x mais 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar pra gente o quadrado do primeiro, então 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar 12 vezes x, mais o quadrado do segundo. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado. Distribuindo os quadrados aqui dentro, a gente tem 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, gente, completando quadrados no x, nos termos que tem o x envolvidos, a gente tem que fazer aparecer um 12, para a gente conseguir fatorar isso aqui como raiz de 3 vezes x, mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer é somar 12 e subtrair 12 na nossa equação geral, isso em relação ao x. Agora, vamos analisar os termos que tem o y envolvido. Então, no y, a gente tem 2y ao quadrado menos 4y. E a gente também quer escrever isso aqui como o trinômio quadrado perfeito. Então, aquela coisa do quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, a gente já tem aqui, 2y ao quadrado. E a gente pode escrever isso aqui como raiz de 2 vezes y ao quadrado, certo? Agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. A gente tem aqui menos 4 vezes y. Isso vai ser menos 2 vezes o primeiro, que é raiz de 2 vezes y, vezes o segundo, que é quem a gente precisa descobrir ainda. Então, a gente quer que menos 2 raiz de 2 vezes y vezes b seja igual o que a gente tem lá na nossa equação geral, que é menos 4y. Então, cortando o menos dos dois lados e cortando o y dos dois lados, a gente tem que 2 raiz de 2 vezes b é igual a 4. Então, b é igual a 4 sobre 2 raiz de 2, e dividindo 4 por 2, a gente tem 2 sobre raiz de 2. Aí, a gente pode racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2, e a gente vai chegar que b é igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Então, cortando 2 em cima e embaixo, a gente encontra que o termo b vale raiz quadrada de 2. Então, aqui a gente reescreveu o que a gente tem lá na equação geral como algo envolvendo o trinômio quadrado perfeito, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quando a gente for escrever isso como o trinômio quadrado perfeito, a gente vai ter raiz de 2 vezes y, que é o primeiro, menos raiz de 2, que é o segundo, isso elevado ao quadrado. E aí, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter o quadrado do primeiro, então raiz de 2 ao quadrado, vezes y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai sumir aqui a raiz com o quadrado e vai sobrar só o 2, né? Então, aqui a gente tem o 2y ao quadrado, aqui a gente tem o menos 4y, e para completar o trinômio quadrado perfeito, a gente tem que fazer aparecer o mais 2. Então, aqui na equação geral, a gente vai somar 2 e subtrair 2. Esse subtrair aqui é para não alterar a equação, tá bom, gente? Se a gente só somar 2 e só somar 12, a gente está alterando nossa equação. Então, gente, como vai ficar a equação geral da nossa cônica? A gente vai ter 3x ao quadrado mais 12x mais 12 menos 12, que é quem a gente está acrescentando. Aí, no y, a gente vai ter 2y ao quadrado menos 4y mais 2 menos 2, que é quem a gente está acrescentando. E aí, a gente tem esse mais 8, que já estava ali, tudo isso igual a 0. Gente, esse exercício que você está assistindo é de uma prova que foi resolvida passo a passo, completa, lá no Mathematica Academy. Se você quer ter acesso a esse e muitos outros exercícios e aulas de geometria analítica, já clica aí no link da descrição, mathemateca.com, para conhecer os planos e vir fazer parte da nossa plataforma. Aí, como a gente acabou de ver, fatorando
essa parte aqui, 3x ao quadrado mais 12x mais 12, isso vai ser igual raiz de 3x mais 2 raiz de 3 ao quadrado. É o trinômio quadrado perfeito, né? Então, a gente pode fatorar dessa forma. Raiz de 3 vezes x mais 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Aí, sobra esse menos 12 aqui do lado de fora, né? Ele pode ficar aqui no cantinho dele. E agora, vamos para o y. A gente viu que 2y ao quadrado menos 4y mais 2 é igual raiz de 2 vezes y menos raiz de 2 ao quadrado. É esse trinômio quadrado perfeito que a gente acabou de ver. Então, vamos escrever nesse formato. Raiz de 2 vezes y menos raiz de 2 ao quadrado. E aí, sobra o menos 2, que a gente acrescentou aqui do lado de fora, e o mais 8, que já estava igual a zero. Então, só lembrando, tudo isso que a gente está fazendo é para conseguir chegar na equação reduzida da nossa cônica e poder identificar se é a cônica que representa uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, certo? Então, vamos continuar para a gente conseguir identificar essa cônica. Ó, essas constantes aqui, a gente pode juntar todas elas, né? Menos 12 menos 2 é menos 14, mais 8 fica menos 6. Agora, vamos trabalhar com esses termos aqui que a gente fatorou. No termo com x, a gente pode colocar o raiz de 3 em evidência lá dentro, né? Porque ele está multiplicando os dois termos. Então, fica raiz de 3 vezes x mais 2, e tudo isso elevado ao quadrado. Mesma coisa aqui no termo de y. A gente pode colocar raiz quadrada de 2 em evidência lá dentro, e aí fica raiz de 2 vezes y menos 1, tudo isso ao quadrado. E aí, isso é igual a zero. As constantes a gente já juntou aqui. Então, aqui, a gente pode distribuir o quadrado para os dois termos, já que a gente tem uma multiplicação, a gente distribui o quadrado. E aí, vai ficar menos 6 mais raiz de 3 ao quadrado, que no caso vai dar o próprio 3, vezes x mais 2 ao quadrado, mais raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, vezes y menos 1 ao quadrado, tudo isso igual a zero. Então, passando o 6 para o outro lado, a gente tem que 3 vezes x mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes y menos 1 ao quadrado, é igual a 6. Então, gente, beleza, a gente já está quase lá. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, para dar uma simplificada, é dividir tudo por 6, só para deixar nossa equação reduzida mais bonitinha e mais simples de identificar o que ela está representando. Então, aqui, a gente pode dividir por 3 em cima e embaixo, aí vai ficar x mais 2 ao quadrado, dividido por 6 sobre 3, que é 2, mais y menos 1 ao quadrado. A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, né? E aí fica 6 dividido por 2, que é 3, igual 6 sobre 6, que é 1. Então, a gente encontrou uma equação reduzida aqui, uma equação que está no formato de uma das equações que a gente conhece das cônicas. E no caso, quem é essa equação? Quem é a equação reduzida de cônica que está no formato x menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos yc ao quadrado sobre a ao quadrado e tudo isso igual a 1. Isso aqui vai ser uma elipse, porque a gente está com sinal positivo nos dois termos, né? E tudo está igualado a 1. E uma elipse vai funcionar da seguinte forma. A gente tem o eixo maior, que é o eixo A, e o eixo menor, que é o eixo B. Aqui no caso, quem é menor? É o 2, né? Então, o eixo menor vai estar ao longo do eixo X, porque ele está embaixo do X. E aí, como o 3 é maior, quer dizer que o eixo maior vai estar ao longo do eixo Y. Então, nossa elipse vai ter o formato assim, ó. Aqui vai estar o centro dela, que é o ponto XC, YC, onde ela está centrada aqui de acordo com a equação. Aqui, a gente tem o eixo menor, que é o eixo B, ao longo do eixo X, e o eixo maior, que é o eixo A, ao longo do eixo Y. Legal, agora sim, vamos ver cada item separadamente. No primeiro item, ele quer o comprimento do latus rectum dessa elipse. Então, o que é o latus rectum, gente? Ó, vamos supor que aqui a gente tem nossa elipse, centrada no ponto C, e a elipse vai ter dois focos, né? Foco 1
e foco 2. O latus rectum é uma reta que passa pelo foco da elipse, intercepta ela aqui dos ladinhos. Então, não vai passar nem aqui, vai passar exatamente em cima do foco. Pode ser ou o foco 1 ou o foco 2. Como a elipse tem uma simetria, os dois latus rectums têm o mesmo tamanho, né? Não importa se é em cima do foco 1 ou do foco 2, vai sempre valer a mesma coisa. E no caso, o comprimento do latus rectum de uma elipse vai valer 2 vezes b ao quadrado sobre a. Então, aqui, ó, a gente encontrou que o b ao quadrado é quem está embaixo do x, né? Que é a parte menor. Então, b ao quadrado é igual a 2. E quem é o a? O a ao quadrado está embaixo do y. Então, a ao quadrado é igual a 3. Portanto, a é igual a raiz quadrada de 3. Então, o nosso latus rectum vai ficar 2 vezes b ao quadrado, que é 2, sobre a, que é raiz de 3. Então, 4 sobre raiz quadrada de 3. Se a gente racionalizar, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, a gente vai ter 4 raiz de 3 sobre 3. Esse é o comprimento do latus rectum dessa elipse. É o quanto mede essa reta aqui. Agora, a gente quer encontrar a equação do eixo normal dessa elipse. Como assim eixo normal? Lembra lá de cálculo que uma função pode ter a reta tangente, então a reta que tangencia essa função, e aí a reta que é perpendicular à reta tangente é chamada de reta normal? Então, a gente quer encontrar justamente essa reta normal, que forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente em cada ponto específico dessa elipse. E isso vai ser dado pra gente da seguinte forma em uma elipse. A gente tem que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes x menos xc sobre o cosseno de θ. Esse θ, no caso, é que ângulo a gente está rodando ali dentro da elipse. Para cada ângulo que a gente tem, a gente vai ter uma reta normal diferente, tá bom? Então, esse cosseno de θ aqui embaixo, mais a vezes y menos yc sobre o seno desse ângulo θ. Então, vamos substituir os valores que a gente tem. O nosso a ao quadrado vale 3 e o nosso b ao quadrado vale 2, que são os termos que estão aqui embaixo na equação da nossa elipse. Aí, a gente tem que menos b vai ser menos raiz quadrada de 2 vezes x menos o centro no eixo x, no caso aqui vale menos 2, né? Como aqui a gente tem x mais 2, é a mesma coisa que a gente ter x menos menos 2. Então, o centro aqui é x igual a menos 2 e y igual a 1. Então, o nosso xc vai ser menos 2 sobre o cosseno de θ mais o a, que é raiz quadrada de 3, vezes y menos yc, então y menos 1, dividido pelo seno de θ. Aí, aqui, 3 menos 2 dá 1. Então, essa aqui é a equação do nosso eixo normal, a elipse. Ó, gente, então aqui em vermelho, a gente tem a nossa elipse, a elipse que a gente está trabalhando nesse exercício. E em verde, a gente tem a reta normal que a gente encontrou. Para cada valor de θ, a gente tem a reta normal daquele lugar que a gente está ali, tá bom? Então, olha só, de 0 até 2π, quando a gente dá a volta completa na nossa elipse, essa vai ser a reta normal. E aí, eu coloquei aqui também a reta tangente para a gente comparar. Olha só, a reta tangente tangencia a nossa elipse em cada ponto específico. E a reta normal está sendo perpendicular à reta tangente. Então, a gente pode lembrar daquela coisa, que a inclinação da reta tangente vai ser a derivada da elipse naquele ponto. Enquanto a inclinação da reta normal, como ela é perpendicular à reta tangente, vai ser menos 1 sobre a inclinação da reta tangente, beleza? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!